Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos discutir o delta para sabermos se a nossa equação tem uma, duas ou nenhuma solução, certo? Aprenda para que não dê zebra! Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo! Muito bem, pessoal. Vamos então começar uma aula onde nós vamos discutir o valor do delta, perfeito? Então nós temos aí a fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Observe que esta fórmula, ela possui um problema. Eu tenho que calcular a raiz quadrada de delta. Então veja só, nós sabemos que calcular a raiz quadrada tem alguns probleminhas. Quando o número que está dentro dessa raiz, que é o radicando, é um número positivo, não há problema para calcular a raiz quadrada. Então observe que quando o delta for maior do que zero, ou seja, quando o delta for um número positivo, eu conseguirei calcular a raiz quadrada dele. Com mais dificuldade ou com menos dificuldade, eu vou conseguir concluir essa missão. Então, já que eu conseguirei calcular a raiz de delta, eu vou ter duas respostas. Porque observe que o menos b vai somar e vai subtrair com o resultado da raiz quadrada de delta. Então, eu terei uma resposta que será somando a raiz de delta e uma resposta que será subtraindo, não é? Então, eu terei duas soluções diferentes. Mas esse delta, ele também poderá ser igual a zero. E quando o delta é igual a zero, nós sabemos que temos um trinômio do quadrado perfeito. E neste caso, tanto faz somar a raiz de delta quanto subtraí-la, que os resultados serão iguais. Então, toda vez que o delta for igual a zero, as soluções serão iguais. Eu posso dizer que eu terei apenas uma solução, ou eu posso dizer que eu terei duas soluções iguais. É a mesma coisa dizer qualquer uma dessas frases. Tudo bem? Bom, faltou um caso. O caso onde o delta é um número negativo. O delta é menor que zero. Sabemos que não é possível, dentro do conjunto dos números reais, fazer a raiz quadrada de um número negativo. Então, como não é possível calcular a raiz quadrada de um número negativo, eu vou dizer que toda vez que o delta for menor que zero, não haverá solução real. Então, resumindo, quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas soluções. Quando o delta é igual a zero, eu tenho apenas uma solução ou duas soluções iguais. E quando o delta é menor que zero, eu não tenho solução. Vamos começar então a colocar em prática esse conhecimento, resolvendo alguns exercícios. Dada a equação 2x² mais 3x mais p igual a zero, determine, letra A, o valor de p para que as raízes sejam reais e iguais. Veja, se as raízes serão reais e iguais, ele está dizendo para você que o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, vamos usar a fórmula do delta. Delta é b² menos 4ac. Substituindo, no lugar do b eu vou colocar o 3, no lugar do a eu vou colocar o 2 e no lugar do c eu vou colocar o p. Então eu tenho que vai ser 3² 9, menos 8p igual a zero. Então agora eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou colocar o 8p igual a 9, né? Eu troquei o 9 de lado e multipliquei os 2 por menos 1. Então o p, eu vou passar agora o 8 dividindo embaixo do 9, o p vai ser 9/8. Então, para que as raízes sejam reais e iguais, nesta equação é necessário que o p seja igual a 9/8. Perfeito? Bom, letra B. As raízes para o valor de p encontrado no item anterior. Ele quer agora que você encontre as raízes sabendo que o p é igual a 9/8. Mas o que importa mesmo é que se o p vale 9/8, significa que o delta é igual a zero. Então eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E como eu sei que o delta é igual a zero, eu vou chegar à conclusão que o x vai ser igual a menos b
sobre 2a, porque aquela raiz de delta vai desaparecer, porque raiz de 0 é 0. Então veja como se tornou simples o trabalho. X é igual a menos b sobre 2a. Fica a dica, toda vez que o delta valer 0, o x vai ser igual a menos b sobre 2a. Substituindo, no lugar do b eu vou colocar 3 e no lugar do a eu vou colocar 2, encontro então que a solução será igual a x igual a menos 3 sobre 4. Perfeito? Letra C. O valor de p para que uma das raízes seja igual a 0. Para que uma das raízes seja igual a 0, é necessário que o coeficiente c seja 0. Mas o coeficiente c nesta equação é representado pela letra p. Então basta dizer que o p deve ser igual a 0. Tudo bem? Então toda vez que o p, que é o coeficiente c, for igual a 0, eu tenho uma equação incompleta e uma de suas soluções necessariamente será x igual a 0. Letra D. O valor de p para que uma das raízes seja igual a 2. Basta substituir o 2 no lugar do x. Então nós teremos 2 vezes o quadrado de 2 mais 3 vezes 2 mais p igual a 0. Fazendo os cálculos eu encontrarei 8 mais 6 mais p igual a 0. Então o p será menos 14. Perfeito? E letra E, o valor de p para que a equação não admita raízes reais. Para que uma equação não admita raízes reais, é necessário que o delta seja menor que 0. Então eu vou colocar essa condição, delta menor que 0, e vou fazer os cálculos. b quadrado menos 4ac tem que ser menor que 0, então eu tenho que 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes p tem que ser menor que 0, então 9 menos 8p menor que 0, e aí eu chego numa situação muito delicada e importante. Menos 8p menor que menos 9. Em uma inequação, quando eu tenho o coeficiente que multiplica a letrinha p sendo um número negativo, eu vou multiplicar os dois membros por menos 1. Lembre-se que quando eu multiplicar os dois membros por menos 1, o sinal de desigualdade vai ficar invertido. Então eu terei 8p maior que 9. Observe bastante este detalhezinho que eu coloquei agora. 8p maior que 9. Então o p será maior do que 9 oitavos. Para que valores de k, a equação 2x² mais 4x mais 5k igual a 0 tem raízes reais e diferentes. A condição para que se tenha raízes reais e diferentes é que o delta seja maior do que 0. Então, se o delta é maior do que 0, b quadrado menos 4ac tem que ser maior do que 0, substituindo 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 5k tem que ser maior do que 0, né? Eu substituí o a, o b e o c no delta, faço a conta, menos 40k maior que menos 16, multiplico os dois lados por menos 1, isso vai fazer uma inversão do sinal de desigualdade, que é onde as pessoas cometem muitos erros, 40k menor do que 16, passa o 40 dividindo, k menor do que 16 sobre 40, vamos simplificar, dividindo em cima e embaixo por 8, k menor que 2/5. Então, para que valores de k, a equação terá raízes reais e diferentes? Para todo k menor que 2/5. Para que valores de k, a equação x² menos kx mais 9 igual a 0 tem raízes reais e iguais. Bom, para que ela tenha raízes reais e iguais, o delta é igual a 0. Então, b quadrado menos 4ac tem que ser igual a 0. Substituindo, vai ficar o quadrado de menos k, menos 4 vezes 1 vezes 9 igual a 0. K quadrado menos 36 igual a 0. K quadrado igual a 36. K igual a mais ou menos a raiz de 36. Então, o K1 vai ser 6 e o K2 vai ser menos 6. Determine o valor de P na equação x² menos P mais 5x mais 36 igual a 0 para que as raízes sejam reais e iguais. Raízes reais e iguais significa delta igual a 0. Então, b² menos 4ac igual a 0. Substituindo, eu tenho o quadrado de menos, abre parênteses, p mais 5, menos 4 vezes 1 vezes 36. Sabemos que esse sinal de menos que está dentro do colchete e está ao quadrado,
vai ser positivo, né? Porque o sinal de menos ao quadrado é mais. Então eu tenho o quadrado de p mais 5 é igual a 144. Eu vou passar esse 2, que é o expoente, para o lado direito, tirando a raiz de 144. Então p mais 5 é igual a mais ou menos a raiz de 144. P é igual a menos 5 mais ou menos 12. Então o P1 vale 7 e o P2 vale menos 17. O P1 eu fiz o quê? Menos 5 mais 12. E o P2 eu fiz menos 5 menos 12. Considere a equação 9x² mais 12x mais 2m igual a 0. Para que valores de m essa equação não admite raízes reais? Não admitir raízes reais é delta menor que zero. Então b² menos 4ac tem que ser menor que zero. 12 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 2m menor que zero. 144, né, que é 12 ao quadrado, é 144, menos 72m tem que ser menor que zero. E aí eu tenho menos 72m menor do que menos 144. Como eu tenho os dois lados negativos, eu vou multiplicar por menos 1, lembrando que ao fazer isso o sinal de desigualdade vai inverter. Então o m será maior do que 2, porque 144 dividido por 72 é 2, e o sinal de desigualdade tem que ser invertido. Eu quero agora saber quando é que tem duas raízes reais e iguais. Então a condição é delta igual a zero, o cálculo é exatamente igual ao cálculo de cima, a única diferença é que agora no lugar, né, do menor que estava na linha de cima, eu estou colocando igual. Observe que o cálculo é exatamente igual. Então, para que se tenha duas raízes reais iguais, o m tem que ser igual a 2. E que tenha duas raízes reais e diferentes. Então, qual é a condição? Delta maior do que zero. Então, eu vou fazer o cálculo exatamente igual, né? Veja que são os mesmos valores. Eu coloquei alinhado para você poder comparar. Então, fica 144 menos 72m maior que zero. Então, nós teremos o quê? Teremos que o m será menor que 2. Veja as respostas da letra A, letra B e letra C. A resposta é m maior que 2, m igual a 2 e a última m menor do que 2. Então fica a dica, hein? Quando o exercício pedir para você fazer esses cálculos, você já sabe que as respostas são praticamente idênticas. A única diferença é esse sinal de desigualdade ou de igualdade. Então isso vai eliminar muito trabalho aí nos seus cálculos. E a letra D, ele quer que o número 0,2 seja uma raiz. Então basta substituir o x por 0,2. Então nós teremos 9 vezes o quadrado de 0,2 mais 12 vezes 0,2 mais 2m igual a 0. Então o cálculo 0,2 ao quadrado é 0,04. Né? Então o cálculo vai dar 0,36 mais 2,4 mais 2m. Muito cuidado, porque quando a gente faz contas com vírgulas, gera muita confusão quando não tem calculadora. Somar números decimais, a vírgula tem que ficar em cima da vírgula. Então observe que se eu colocar a vírgula em cima da vírgula, o 2 vai ficar em cima do 0 e o 4 vai ficar em cima do 3 e o 6 fica sozinho. Então eu terei 2m é igual a 2,76, então m é igual a 2,76 sobre 2, m é igual a 1,38. E aí, gostaram dessa aula? Aprenderam a calcular o delta? Deu zebra? Espero que não. Se você gostou, marque com o dedão aí embaixo. E não se esqueça, compartilhe com os seus colegas o nosso canal Prof. Dani Mate. Sucesso! Até a próxima!